Bem-vindos a mais um podcast da Pontes de Amor, apresentando Criança em Foco. Este é um espaço de aprendizagem para profissionais, pais, educadores, todos aqueles que lidam com crianças e adolescentes. Em especiais, crianças e adolescentes que já passaram por uns pedacinhos difíceis na vida. Esse espaço é um espaço de aprendizagem, de troca, de compartilhamento de histórias e de ferramentas que nos ajudam no dia a dia a lidarmos com essas crianças de tal forma que elas possam se desenvolver e chegar ao seu pleno potencial. E é isso que nós queremos. Eu sou Sara Vargas, graduada em Direito, especialista em terapia familiar, e estou aqui com a Nayana. Eu sou a Nayana Shimaro, sou psicóloga, psicanalista, doutoranda em psicologia e sou colaboradora da Pontes de Amor. Hoje nós vamos falar sobre os impactos do trauma na vida da criança e do adolescente e como que o que nós precisamos observar nessa criança, o que tipo de solo nós precisamos oferecer para que ela se desenvolva. Então, eu queria que você começasse, Nayana, nos ajudando a entender o que seria um trauma que acontece na infância, na vida de uma criança. A gente pode pensar que o trauma é uma carga excessiva para o nosso psiquismo, quando a gente não tem recurso para lidar com uma sobrecarga. Então, assim, é esse excesso e a gente não tem recurso e aquilo vai ficar ali e vai ter seus efeitos. A gente gosta de estudar muito a metodologia do Instituto Caring Purpose, do desenvolvimento da criança, e eles falam dos traumas de uma maneira mais factual para a gente tentar entender, porque eles falam de trauma interrelacional, que é quando a gente tem o trauma cometido por alguma outra pessoa ou um grupo de pessoas, por exemplo, uma violação sexual cometida por um adulto, por uma criança, bullying escolar, situações de maus tratos físicos, violência psicológica, isso tudo é um trauma interrelacional. E quando esse trauma acontece por um longo período de tempo e vários traumas, várias situações dessas, eles chamam de trauma complexo. É isso mesmo, e infelizmente muitas das nossas crianças vivem essa situação, né, de traumas complexos e que ainda são crônicos, né, que permanecem ao longo do tempo. Muitas vezes as pessoas pensam, Nayana, que o nosso foco está muito voltado para crianças que passam pelo acolhimento. E eu gosto de ressaltar que, infelizmente, o Brasil ele está entre os 10 países de maior vulnerabilidade infanto-juvenil do mundo. Então, a nossa rede de proteção ela ainda é muito frágil, muito furada. Nós não conseguimos proteger nem perto da metade das crianças que nós deveríamos proteger com as medidas judiciais protetivas. O fato é que as escolas, as ruas, a sociedade, em todos os níveis sociais, estão cheios de crianças e adolescentes que viveram ou ainda vivem traumas complexos crônicos e precisam ser amparadas sobre isso, não é verdade? E a gente sabe o tanto que a gente pensa assim, o que o trauma pode levar, né? Onde o trauma pode levar, quais os efeitos do trauma. E o trauma atinge todo o sistema da criança ou do adolescente, né? Desde da química cerebral e assim dos modos de relação, isso é super importante. Ou seja, né, a gente está falando de comportamento, está falando de sistema de crenças, a própria biologia, né? A gente falando de epigenética, isso modifica a biologia da criança, o corpo físico da criança. Eu sempre lembro quando eu entrei na Pontes de Amor, da gente começar a acompanhar as crianças que entraram em família e estavam em instituição de acolhimento, elas mudam o corpo físico, de fato. Né? Então, de fato, atinge todo... há uma desorganização total no sistema integral da criança. Exato. E a gente tem que construir estratégias para elevar esse sistema, para integrar esse sistema. Naquele estudo já antigo, que está sendo inclusive refeito agora aqui na realidade do Brasil, né, que Harvard fez com
a realidade dos órfãos da Romênia, né? Aham. Eles fizeram ressonância magnética do cérebro de crianças com 3 anos de idade, as crianças com a mesma idade. Uma havia sofrido negligência severa e a outra crescia numa família funcional, né? O tamanho do cérebro da que cresceu num ambiente funcional, ele era maior, bem maior do que o da outra que tinha a mesma idade. Além disso, dava para ver pela coloração pelas partes mais coloridas ou não, que o desenvolvimento das sinapses, o desenvolvimento neuronal desse cérebro, ele era muito mais desenvolvido do que da criança que sofreu negligências severas. Então, olha só como que o trauma impacta, né, o cerne do nosso ser, que é o nosso cérebro, né? Dali vem todos os comandos para o nosso corpo, vem todos os nossos pensamentos, todo o nosso raciocínio, toda a nossa capacidade de planejamento. Então, toda a vida da criança é afetada por isso. E uma coisa que eu queria lembrar aqui, Nayana, é que às vezes, por exemplo, sou mãe de gêmeas que viveram situações muito semelhantes, mas cada uma reage de uma forma a uma mesma situação, né? Então, nem sempre o impacto vai ser igual. Geralmente, ele é um pouco diferente, né? E por isso é importante também a gente observar isso na vida de cada criança, né? Cada criança é singular, né? A gente pode pensar que por que é singular, né? Na verdade, assim, cada uma também recebeu um tipo de desejo do outro, um tipo de cuidado e os recursos, né? A gente sempre fala dessa mescla, né, entre a genética e o ambiente, né? Então, cada indivíduo mesmo é singular e é importante a gente voltar o nosso olhar para essa singularidade da criança, né? Exatamente. Quando a gente pensa na biologia, né? As crianças que sofrem traumas complexos crônicos, é muito comum elas serem mais suscetíveis a doenças infecciosas, a doenças de pele. Elas são crianças mais frágeis do que aquelas que crescem num ambiente mais funcional. Olha que ponto que chega. E você falou algo muito importante, né, sobre a questão do corpo. O corpo, quando a criança não precisa gastar tanta energia para se proteger, ela gasta mais energia no seu crescimento. Ela cresce mais saudável e ela cresce mais. Uma das minhas filhas, quando ela chegou, a curva de crescimento dela estava indo de um jeito e nisso deu uma guinada para cima, a ponto do pediatra pedir para que eu a levasse no endócrino, né? E quando eu cheguei lá, o endócrino foi, pesquisou e tal, e não tinha problema nenhum de saúde, nenhum problema hormonal, nada disso. Depois eu fui estudar isso e aí eu entendi o que tinha acontecido com ela. Ela chegou num ambiente onde ela começou a se sentir segura. E aí ela não precisava mais gastar tanta energia se protegendo, mas ela pôde gastar energia para o seu próprio crescimento, né? Outra área que eu queria que você falasse, Nayana, como que funciona para essa criança o sistema de crenças? Então, né, assim, muitas crianças, elas crescem com relações muito complicadas, né? A gente também não está aqui para julgar ninguém, muitas vezes uma mãe ou um pai uma mãe pode estar sofrendo uma violência doméstica, ou os pais podem estar com um abuso de substâncias. Então, a criança, ela pode entender, mesmo se não for com palavras, que ela não vale nada. Então, isso é uma crença, por exemplo, né? E aí, para reconstruir isso, é só a partir de uma conexão com uma nova relação. A gente sempre fala, né, Sara, que uma relação que foi ferida, as feridas podem ser curadas com novas relações, né? Se a gente consegue ser ferido por uma relação, a gente também se cura nas relações. Sim. Então, é nisso que a gente acredita, né? É aí que a gente aposta. E eu quero dar um depoimento pessoal aqui, quero pedir permissão para isso. Ao longo do tempo, a gente vai aprendendo, a gente vai crescendo e a gente vai sendo transformado nessa relação. Eu sou mãe, qual a mãe que não se sente culpada por já ter errado com seus filhos, né? Eu falo que, infelizmente, maternidade e culpa andam tão juntas, né? É difícil isso. E eu errei muito com os meus filhos,
por coisas que eu não sabia que não eram legais e tal, e principalmente com as meninas, né? Tentei ser uma mãe, às vezes, muito dura e tal. E quando eu fui aprendendo isso, Nayana, eu fui entendendo que essa ressignificação por meio de uma nova relação, ela pode ser, inclusive, uma nova relação com a mesma pessoa, porque eu fui me transformando enquanto mãe. E eu me lembro quando a filha que mais me deu trabalho para se conectar, para se sentir pertencente, já estava com seus 18, 19 anos de idade. Um dia a gente estava na estrada e ela não é de muito toque. E eu dirigindo, só eu e ela. E nisso eu fui descansar a mão no câmbio e ela vai e coloca a mão dela por sobre a minha. Quando ela faz isso, eu até assusto, porque não era comum, não é comum dela. Aí eu olhei assim e falei, tá tudo bem? E ela olha para mim e ela fala assim, mamãe, muito obrigada, porque agora você consegue me ouvir e me entender. Agora você consegue me enxergar. E é claro que ela estava com o olhinho cheio de lágrima e eu assim, né? Quase me afoguei nas minhas. Porque eu fiquei muito emocionada. Então eu quero deixar isso aqui para quem está nos ouvindo. Às vezes você né, você vai ouvindo as coisas que a gente vai falando e fala, puxa, mas eu devia ter feito diferente, eu devia ter entendido isso diferente. Sempre é tempo para a gente começar uma nova relação, ainda que na mesma posição que nós ocupamos, com as mesmas pessoas. E isso vai ser diferente, isso vai causar impacto. Eu achei bonito, Sara, porque essa situação traduz justamente o que é atitude adotiva. A atitude adotiva é justamente isso, a gente enxergar o outro, escutar o outro. É isso, né? Assim, a gente reconhecer a alteridade, é um outro diferente de mim que eu vou acolher e vou potencializar isso daqui, né? Eu tenho a minha diferença em relação a ele, ele tem a diferença dele. Isso é diferente do meu ideal que eu tinha para ele. Você também não é o ideal dela, dos filhos, né? Os pais não são os ideais dos filhos. E é isso que é bonito. A atitude adotiva é a gente acolher o diferente, é essa alteridade. É isso mesmo, é isso mesmo. E por último, a gente tem a questão dos comportamentos, né? Então, uma criança que teve seu desenvolvimento cerebral, corporal, sua biologia e seu sistema de crenças afetados pelo trauma, é claro que ela ela se sente em risco o tempo todo. Imagina, como que a gente age quando a gente está num risco muito grande, né? Eu costumo usar o exemplo, né? Se a gente estivesse lá no Titanic afundando, naquele momento, naquele breu, naquela água gelada, a gente não consegue pensar na roupa e nos acessórios que nós vamos usar no casamento do próximo final de semana. Nem consigo aprender nada que você queira me ensinar. A única coisa que eu consigo é lutar pela minha sobrevivência. E a gente faz coisas que a gente nem imagina, porque no desespero eu posso pisotear alguém, eu posso afundar alguém na tentativa de eu me salvar, não é verdade? Coisa que eu jamais faria se o meu cérebro estivesse funcionando de forma regulada. Então, que é esse estado de alerta, né? Exato. Que a gente estava conversando aqui há pouco, né? Porque quando a gente fica nesse estado de alerta, ou a gente vai lutar, né? Que são os meninos que brigam na escola, que reagem de uma forma mais ampla, né? Talvez até agressiva diante de um não. Fugir também, né? Ou paralisar, né? Um não sabe o que faz e aí fica paralisado. Fugir de conflitos também, né? Então, são esses três possibilidades que são esse estado de sobrevivência, né? Do cérebro. Então, e essas crianças e adolescentes, eles têm muito esse estado de alerta o tempo todo. É como se eles... Eu lembro até de pacientinhos meus que se desenhavam com anteninha, porque eles precisavam de estar em alerta, porque eles já foram muito machucados. Sim, exatamente. E muitos dos comportamentos que a gente vê que são comuns, né, na infância é a desatenção, né? Depois você fala com tanta propriedade sobre essa questão até de diagnósticos, né, que muitas vezes são trazidos e que, se a gente for observar, a raiz deles muitas vezes está lá no transtorno de vínculo, lá no comecinho, né? Exatamente. Então, são crianças que não conseguem prestar atenção na aula, porque como que eu vou ficar atento
a uma aula de matemática, de português, de ciências, se eu não sei se eu vou chegar em casa e minha mãe vai ter sido espancada mais uma vez pelo meu pai alcoólatra, né? São crianças que muitas vezes fazem birras enormes, né? Elas têm uma hiperreação, né? Por uma coisa muito pequena, elas reagem de forma muito grande. Muitas vezes são crianças hipersexualizadas, são crianças que mentem ou que cometem pequenos furtos, né? E isso tudo pode ter a ver com essa necessidade que está escondida por trás desse comportamento, não é verdade, né? São questões relacionais, né, também. A gente não está lá para taxar com um diagnóstico, a gente precisa até de parar com isso, porque a gente precisa de entender que é o vínculo, é uma questão vincular, né? Entender o que essa criança ou esse adolescente passou e que precisa ser trabalhado. Exatamente. Uma questão que a gente vê na nossa cultura, Nayana, a gente fala que uma mãe é uma boa mãe quando o filho se comporta bem. Não é verdade? Coitado das mães, eu sempre fico com dó, porque é tudo culpa da mãe, não é tudo legal culpa da isso. mãe, não é. A gente tem que desconstruir esses machismos. Mas mesmo. agora que cada vez mais a gente tem também as famílias monoparentais ou homoafetivas, também o pai é um bom pai se o filho se comporta bem. Né? Então, o que eu estou querendo dizer é que o comportamento do filho, ele vai impactar lá na qualidade da educação que você está dando ou deixando de dar para o seu filho. Né? E nem sempre é assim, porque se a gente está lidando com crianças que vêm de histórias muito difíceis, você pode estar ensinando tudo direitinho, mas ela ainda não conseguiu absorver aquilo, porque ela ainda não conseguiu sair daquele lugar de medo, ela ainda se sente insegura, né? Agora, né, você falando assim, de fato é um peso, né? Assim, quando já atendi pais também que ficam pensando, nossa, fui chamado na escola de novo, como se aquilo tudo fosse uma grande responsabilidade, como se ele não tivesse conseguindo dar conta daquela criança. E não é isso, é um tempo, né? Até construir essa conexão, essa confiança. A gente precisa de muita paciência, muito amor. E escolas, por favor, liguem pra gente para dizer que o nosso filho tá bem. A hora que vocês ligam pra gente, a gente tem quase um ataque cardíaco, porque ou ele tá passando mal ou ele aprontou uma coisa muito grande. Então, eu sempre falo, por favor, ligue para dar os parabéns, para dizer seu filho foi muito bem. Vai aqui o apelo de uma mãe. E é importante também nessa área a gente saber lidar com a frustração, né? Sim. Porque esses comportamentos realmente são desafiadores, né? A criança pode ser desafiadora, não é que sempre vai ser. Né? Então, a gente precisa de estar preparado para isso, para trazer essas conexões. É uma das coisas que a gente fala muito, que é tentar entrar no universo da criança, acalmar a criança, fazer contato visual, fazer alguma brincadeira que ela goste, né? Tentar tirar esse medo do estado de alerta. Sim. Brincadeira sempre desfaz o medo. Então, é muito importante ter várias brincadeiras aí na manga, né? E a própria pessoa pode se transformar. Isso é muito importante. Né? Nayana, enquanto você falava, eu lembrava que tem muita gente que está nos ouvindo que são profissionais, né? Da educação, da saúde, do sistema judiciário, da rede de garantia de direitos da criança e do adolescente. E eu queria deixar uma coisa aqui. Muitas vezes, nós, enquanto sociedade, nós olhamos com um olhar muito cheio de juízo, muito cheio de julgamento para famílias. E é claro, criança precisa ser protegida. Mas cuidado, quando nós estamos falando de crianças e adolescentes que vêm de lugares muito difíceis, muitas vezes nós encontramos pais que estão dando a vida para tirá-los daquele lugar. Mas essa criança ainda grita como se estivessem espancando ela, quando, na verdade, às vezes, tudo que foi colocado é que ela precisa arrumar o quarto dela. Né? E ela às vezes fica gritando por horas e grita, eu odeio vocês, eu quero ir embora dessa casa, me larga, não me segura, quando às vezes um pai e uma mãe estão tentando segurar, conter para que ela não se machuque, né? Então vamos ter um olhar amplo, né? Vamos realmente ouvir todos os lados, ouvir a escola é um ambiente muito importante de ser ouvido quando a criança já está na escola, mas outra coisa que eu quero frisar aqui é que essas crianças que vêm de histórias difíceis precisam ser acolhidas
não apenas na idade escolar. Então, vizinhos, parentes, se você está desconfiado de alguma coisa, ligue para o conselho tutelar da sua cidade. Você pode fazer uma denúncia anônima, mas veja bem, se está havendo situação grave de negligência, de violência, de abuso, essa criança precisa ser protegida o quanto antes, porque senão ela pode chegar à morte, né? E se não a morte física, cada vez mais ela vai morrendo por dentro, né? É um recado importante mesmo. É muito importante isso. Nayana, você acredita que a rede profissional ela pode agir de uma forma mais adotiva em relação a essas crianças? Você tem uma mensagem para deixar para esses profissionais? Porque a gente fala muito da família, às vezes, mas eu acho tão importante, você falou, né, da questão dos novos relacionamentos. E quando a gente se vê nessa oportunidade de sermos essa nova figura de referência para essa criança, isso é tão importante, não é verdade? É verdade, Sara. Eu escutando você falando, eu fiquei pensando o tanto que é importante os cuidadores, profissionais de instituição de acolhimento não terem esse julgamento mesmo em relação a tudo dessa criança, né? Em relação a essa família que a criança teve, em relação à família que ela vai ter. O que é necessário é o acolhimento, é isso que é a atitude adotiva, é um acolhimento, é um olhar sem julgamento. Eu não vou pensar que essa criança está fazendo isso porque ela quer me afrontar, porque ela... Não. Eu quero entender essa criança. E aí, como que eu vou entender essa criança? Buscando mais informação, buscando instrumentos para ela se expressar. Então, é isso, né? E ainda sobre esse trabalho, né, em rede, a gente também precisa de aprender a se comunicar melhor, a respeitar a opinião do outro, para que a gente possa trabalhar de fato em rede. Isso é importante. Nós temos um curso que a gente tem oferecido para os tribunais de justiça, para a educação, para a rede de garantia de direitos, né? Que trata dessas temáticas e que é muito útil para esses profissionais, para o acolhimento, né, Nayana? Você quer dar um briefing dessa formação? Porque talvez alguém que está nos ouvindo está vivendo essas dificuldades e quer seguir em frente, quer mudar essa realidade na sua cidade ou no seu ambiente de trabalho e está meio perdido quanto a isso. E eu creio que a gente pode ajudar, não é verdade? A gente pensa muito, a gente estruturou esse curso pensando justamente nas estratégias que a gente pode ter para colaborar com essa criança que passou por situações difíceis, que passou por trauma. Então, a gente fala nesse curso da conexão, que diz respeito a essa presença, para que a criança possa voltar a ter confiança nas relações, ou para que ela possa construir isso, para que melhor ela possa integrar o histórico dela, porque também isso é importante, Sara, que às vezes a gente fala assim, ai, coitada, a criança sofreu muito, a gente nunca mais vai falar sobre isso. Não, é importante ela trazer o que ela passou. E precisam de ser, essas coisas precisam de ser faladas, porque às vezes a criança que, por exemplo, passou por um abuso sexual, ela pode apresentar comportamentos mais sexualizados. E ela não pode ser julgada por isso, ela precisa ser acolhida. E essa experiência precisa de ser integrada. Então, assim, as pessoas que forem lidar com ela também precisam de ter até a sexualidade bem resolvida, para que aquilo não seja, você não vai falar sobre isso aqui já passou. Não, ela precisa de falar sobre aquilo. É verdade. Então, a gente precisa de estar preparado para o tipo de violação também, para o tipo de trauma que a criança sofreu. Então, isso tudo a gente também fala no curso, e isso vem com a conexão, isso vem com uma estruturação, a gente fala de empoderamento, que é a gente trabalhar o ambiente, aí para as instituições de acolhimento, para a rede, isso é super importante, né, Sara? Porque aí a criança está lá vivendo no acolhimento, ela vai começar a se regular, aprender a se regular, né? Desde coisas ambientais mesmo que a gente fala, de oferecer água, comida, porque tem muita criança, por exemplo, que passou fome e aí ela fica sempre em estado de alerta querendo comida. Então, a gente fala de deixar a comida de 3 em 3 horas, por exemplo.
Então, trabalhar esse ambiente, trabalhar o físico também, a gente fala de atividades físicas. Então, é todo um roteiro para que haja essa regulação integral da criança. Né? E depois que a gente parte para as correções, né, com a educação participativa, com muita atitude adotiva, né, muito acolhimento, e como que a gente pode oferecer, dar esses limites, né? E se você ficou interessado e quer ter um aperitivo disso aí, né? Nós colocamos o nosso site no Criança em Foco, né? Entra lá no site pontesdeamor.org.br. Na parte do Criança em Foco, você vai encontrar uma formação que, em umas 4 horas, você faz. Você pode fazer ao seu tempo, em EAD, gratuita, e traz um aperitivozinho disso aí que a Nayana está falando, né? Mas que joia, Nayana. Eu creio que talvez quem está nos assistindo, né, queira trazer suas sugestões e tal. Nós estamos já partindo para o final do nosso encontro de hoje, mas eu quero te dizer que você é sempre muito bem-vindo. Deixe sua opinião, deixe sua sugestão. Vou dar oportunidade para a Nayana se despedir de vocês aí, falar alguma coisa que ela considera importante. Só complementando também, né, Sara, tragam suas histórias, para a gente vai ser importante também colocar aqui, trazer e encontrar soluções juntos. Eu vou falar o e-mail também. Você sabe o e-mail, Sara? Eu sei. Então tá bom. E eu já, então, me despeço de vocês, agradeço imensamente quem está ouvindo a gente. Nos siga no Instagram, Pontes de Amor, e o nosso e-mail é criançaemfoco, sem o cedilha, criançaemfoco@pontesdeamor.org.br. E eu termino, me despeço de vocês, parafraseando a Karen Purvis, uma das fundadoras do Instituto de Desenvolvimento Infantil Karen Purvis, quando ela diz assim, que por trás de todo comportamento existe uma mensagem que expressa uma necessidade. Você que é adulto, eu que sou adulto, precisamos descobrir qual é a mensagem, identificar a necessidade, sanar a necessidade que essa criança está apresentando por meio daquele comportamento. Se não for você, quem será? Um grande abraço, um grande beijo e até breve.